E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, que já está se preparando para enfrentar amanhã o time do Estudiantes fora de casa, jogo válido pela Libertadores da América. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão, que precisa mais do que tudo dessa vitória fora de casa? Então assiste esse vídeo até o final. Olha, meu Fogão, hein, Pedrosa? Meu Fogão também joga, vai encarar o Estudiantes da Argentina. Esse jogo amanhã deve ter desfalques importantes. O Jair e o Santi vão permanecer no Rio de Janeiro. O zagueiro está tratando uma lesão no tornozelo direito e o meia tem uma lesão na perna esquerda e já começou o tratamento. Lesão do Santi vai completar 3 jogos agora. Vene Casagrande já tem 3 jogos aí contando com esse, em que ele não participa. E o Jair aí, pra mim, que já foi, mas aí pegou, hein, Vene Casagrande? Pois é, desfalques importantes. Até porque o setor defensivo já tem tendo um desfalque que é muito importante, que foi o Baixo, que eu acho que foi o melhor zagueiro da temporada passada. Já está fazendo muita falta. Uma informação sobre o time do Botafogo, que inclusive eu acabei de receber. O Alex Telles vai voltar ao time titular na lateral esquerda. Ele vem colocando o Cuiabano e agora o Alex Telles vai retornar para esse jogo a equipe titular, o que eu considero a melhor opção. Embora ele tenha dado mole naquele gol contra o Red Bull Bragantino, mas para mim seria uma injustiça você tirar o Alex Telles, que é melhor jogador que o Cuiabano, pelo menos do meu ponto de vista, por conta de uma falha de marcação em um gol. Você apurou a escolha dele pelo Cuiabano? Não apurei, eu só recebi que o Alex Telles está de volta. Você levantou essa dúvida ontem aqui, né? Eu acabei de receber mensagem aqui dizendo que o Alex Telles está de volta ao time titular. A pessoa me mandou isso porque viu o programa ontem. Sim. Aí a pessoa foi e falou, se quiser publicar aí, falar aí no programa, pode falar que o Alex Telles está de volta, o que eu considero um acerto do Renato Paiva. E a gente também não vai achar que o cara... errou o negócio, sai. Não é assim, né? Ele, obviamente, levou vários fatores em consideração. A minutagem também é um deles, porque o Botafogo também enfrenta várias competições. De repente, adversário também. E percebe que a minutagem é importante. E aí você entende o estilo de jogo e o adversário, puxa, nesse eu acho que cabe um Cuiabano, nesse eu acho que cabe um Alex Telles. E eu acho que para isso que serve você ter um banco tão poderoso. Sim, é isso aí. E na lateral esquerda, o Botafogo tem um banco muito poderoso, com o Cuiabano, Alex Telles. E o Marçal de volta, que é um cara extremamente técnico, com muita experiência, foi muito valioso nos últimos 3 anos e também no ano passado, em vários jogos importantes. Marçal esteve ali para parar o Estevão contra o Palmeiras, até foi zagueiro em muitas situações, porque ele tem essa versatilidade, essa experiência. Então o Botafogo tem essa possibilidade, isso é muito importante para você conseguir se manter vivo em todas as competições. Então o Vene Casagrande trouxe a informação de Alex Telles de volta para a lateral esquerda no jogo contra o Estudiantes. E aí tem a questão do Jair. O David Ricardo, Lucas Pedrosa, a gente comentou isso ontem, ele foi expulso no jogo contra o Galo e aí por isso a punição dele é lá na CBF, não na Conmebol, então ele provavelmente está à disposição. Mas ele fazia uma bela partida, o menino David Ricardo, que veio do Ceará, que é um bom zagueiro, estava jogando muito bem. E você falou, ele não tinha muito o que fazer ali, né? Na verdade, o erro foi um erro defensivo e acabou ele sendo o cara que ficou na frente do crime, hein, Pedrosa? Com certeza, Fernando. Eu acho que o David é um jogador que o botafoguense ainda vai aproveitar muito no sentido de ser um bom jogador. Claro que não é nenhum craque, não é nenhum gênio. O cartão de visita, talvez, justamente no jogo que ele entra como titular fora de casa, não tenha sido o melhor. Mas, pra mim, o erro não foi dele. O erro foi muito mais do sistema defensivo, ali num erro de passe, que acabou gerando a possibilidade ali do Hulk conseguir ficar cara a cara. E a gente sabe que o Hulk é um jogador extremamente qualificado, que ele já tinha dado tapa, ele ia parar dentro do gol, ia ser 2-0 Atlético Mineiro e muito provavelmente o jogo ia ficar mais difícil ainda pro Botafogo. Então foi o que ele pôde fazer. Aquela falta ali como último homem, o juiz ainda vai no VAR, porque primeiramente ele dá o cartão amarelo e depois o David Ricardo ainda é expulso. Mas eu acho que para essa partida lá na Argentina é um jogador que tem condição sim de ser titular, trabalhar o mental dele para que ele não fique, acabe sendo prejudicado pelo que aconteceu. Então a volta do Alex Telles para mim também é muito interessante, porque é um jogador muito mais consistente na parte defensiva do que o próprio Cuiabano. Então é um Botafogo que vai ter que, pelo menos assim como o Flamengo, pontuar na Argentina, porque o Estudiantes é uma equipe muito tradicional, muito forte. Então eu espero do Botafogo um jogo de competição e pelo menos conseguir pontuar lá na Argentina para não se complicar no seu grupo na Libertadores. Vocês sabem que na minha fala fanática como uma torcedora do Botafogo, eu tenho amores
né, que passaram pelo Botafogo, que eu guardo para sempre no meu coração. Um deles é o Rafael Marques. Não sei se vocês lembram dele, né? Sim, ele claro era que um eu lembro. atacante. Lembro E ele bem. demorou muito tempo para marcar o seu primeiro gol. Ele me irritava tanto, mas tanto, porque não saía aquele gol. Depois que ele fez, ele desencantou e começou a marcar, se tornou um cara fundamental para o Botafogo. Hoje, inclusive, somos amigos lá no Instagram, é um queridaço o Rafael. E ele foi um cara muito querido, com muita identificação e com muita qualidade técnica. Eu sinto, Vene Casagrande, que o Arthur está trilhando este caminho. Que ele está fazendo um suspense para sair o seu gol, para ele fazer uma cambalhota no ar, sabe aquela coisa assim? E depois que sair o gol do Arthur, Lucas Pedrosa, tudo vai acontecer. E outra, eu acho que quando tiver que ser, será, e eu acho que pode ser amanhã. Na próxima. Exatamente. Ele sempre, Ele está se adaptando. quase. Ele está se adaptando ao estilo de jogo do Renato Paiva. Inclusive, a gente viu um comentário ali de um torcedor criticando o Renato Paiva. O John Texel saiu em defesa do seu treinador, dizendo que o treinador é muito bom, que, enfim, na próxima janela de transferência vai fazer alguns ajustes no elenco. Então não adianta o torcedor ficar apenas criticando o Renato Paiva, nada vai mudar. O torcedor precisa entender que é o início de um trabalho. Então tem que dar confiança ao treinador, como o John Texel está fazendo, e eu considero esse jogo do Botafogo o mais difícil na fase de grupos. Tal como o Flamengo agora com ele. Você encarar Estudiantes lá. É um clube que tem uma história muito boa na Libertadores, tem que ter um respeito absurdo. Para mim é o jogo mais difícil do Botafogo jogando contra Estudiantes fora de casa. Foi uma página do Botafogo, Fogão do Meu Coração, que posta uma informação de um jornalista. Eu esqueci o nome dele agora, em que ele diz que o Paiva internamente não estava assim, né, indo bem das pernas, vamos dizer assim. Não tem essa frase dessa forma. Por favor, deem o Google lá, que eu não sei de cabeça exatamente o que escreveu. Mas era algo nesse sentido. Ô, Fernandinho. E aí o John é um cara, como o Vene trouxe. O John foi lá e falou, não, essa informação não existe. Eu tô falando que não existe, e deu uma grande resposta lá pra página. Uma página boa, adoro o trabalho deles, mas que levou um drone de um jornalista que o drone não estava... um grande absurdo, independentemente se é SAF ou não, como é que você vai avaliar o trabalho de um treinador após 7 jogos? Porque o ambiente não tá... Como assim um ambiente não tá... Acho que não tem nem tempo de um jogador falar, nossa, esse treinador não cabe pra gente. Os próprios jogadores ainda estão em trabalho de transição, entender o estilo de jogo do Renato Paiva. Seria uma grande injustiça. E tem um ponto, né? Não é só o treinador que chegou. O Arthur também tá se adaptando, o Santos também tá. Foi uma reformulação que o Botafogo tá fazendo no elenco. E vamos para La Plata, na Argentina. Pelo jeito, a fria La Plata no momento. Roberta Barroso está lá. Amanhã tem Estudiantes e Botafogo. É amanhã, né, Roberta? Ou errei aqui? Na data é essa a data certa. Amanhã. Bom dia, Roberta. Tudo bem, Abel. Amanhã, sim, Estudiantes e Botafogo. Você falou, tá frio lá, sim, tem um ventinho bem gelado por aqui, mas tá sol. Então, às vezes, a gente tira o casaco, coloca o casaco. Nesse momento, com esse ventinho, eu coloquei o casaco. Nós estamos no estádio Jorge Rich, conhecido como o Uno. E aqui é um estádio bem moderno, viu? Tem academia, tem quadras esportivas. E apesar de ser bem moderno, tem também aquele estilo caldeirão. Então, o Estudiantes espera intimidar a torcida visitante. Um detalhe legal também, Abel, logo ali atrás tem um restaurante com algumas mesinhas e fica bem na beira do gramado, ou seja, o torcedor, quem vem para esse restaurante se sente realmente como se fosse dentro de campo, porque fica bem ali na lateral. Nos dias de jogos, aí esse restaurante fica fechado. Mas falando então sobre esse jogo de amanhã, o Botafogo tem problemas para essa partida, principalmente na zaga. O Bastos já vinha desfalcando a equipe por conta de uma lesão no joelho, não tem previsão de volta, mas o Barbosa ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro com dores musculares na coxa e o David Ricardo foi o substituto. O Botafogo está treinando agora na parte da manhã e os atletas então sendo reavaliados. O que a gente pode trazer é que o Barbosa está sendo preparado, a tendência é que ele venha assim aqui para La Plata. Acontece que o Jair, que vinha atuando ao lado do Barbosa por conta até da lesão do Bastos, ele sentiu o tornozelo no jogo contra o Atlético Mineiro. Ontem passou por exames, eu acabei de apurar que o tornozelo está inchado, está com hematoma, então o Botafogo ainda aguardando o resultado desses exames, deve sair daqui a pouquinho,
mas eu falei nesse momento, então, com fontes ligadas ali ao Botafogo e o Jair, então, passando por esse processo, então, um grande problema para o técnico Renato Paiva. E ali tem o jovem Serafim, que já atuou em algumas outras partidas, e o David Ricardo, lembrando, foi expulso contra o Atlético Mineiro, mas até vinha fazendo um jogo seguro. A gente fica na expectativa como o Renato Paiva vai montar essa zaga. E o Santiago Rodrigues segue como desfalque, ele também seria reavaliado, apurei agora que ele está fora mesmo dessa partida, teve um trauma também na perna no jogo contra o Bragantino. O Botafogo não vence há 3 partidas e a torcida contra o São Paulo chegou a chamar, inclusive, o técnico Renato Paiva de burro. Ele falou que é a manifestação da torcida, mas ele tem uma confiança interna. E quem chega pressionado também é o Domingues, técnico do Estudiantes. Isso porque o Estudiantes, em 8 jogos, tem apenas uma vitória, que foi justamente contra o Carabobo pela Libertadores, e de lá para cá resultados negativos. E ontem, numa entrevista coletiva, o Domingues foi perguntado sobre a continuidade dele no cargo. Ele disse que sempre chega motivado, mas o clima até esquentou na entrevista coletiva, porque ele disse que essa foi uma pergunta completamente descabida. É isso, então, a gente acompanhando todos os detalhes, Botafogo treinando agora na parte da manhã e o Estudiantes treina na parte da tarde. Abel, eu volto com você. Muito obrigado, Roberta Barroso, ao vivo lá de La Plata, na Argentina, trazendo informações de Estudiantes e Botafogo. Eugênio Leal. Eugênio, Verón manda lá ainda? Manda. Manda prender e manda soltar, como diz meu pai, o Bebel. É o presidente do clube, né, de novo, né? Ele tinha saído, voltou. E o Domingues, realmente, o time vem de derrota no final de semana, perdeu na Bomboneira para o Boca. Ok, faz parte, 2-0, mas a sequência é ruim. Tinha perdido em casa na rodada anterior da Libertadores para a Universidade de Chile. Portanto, líder do grupo, ganhou do Fogão. Exatamente, a Universidade de Chile, que muita gente torceu. Esse time não é grande coisa. Eu avisei lá no início do sorteio que era um bom time. E é um grupo muito embolado. O Botafogo pode buscar o resultado agora. Assim como o Botafogo está mal, também está mal o Estudiantes. Então é um jogo em que os dois vão buscar recuperação, vão buscar um futebol que não tem apresentado. O Botafogo está devendo. Está devendo bastante nessa temporada. Está longe de ser o time que encantou a gente ano passado, ganhando Brasileiro, ganhando Libertadores e fazendo algumas partidas importantíssimas, né, com um grande desempenho. Agora não, está difícil, não foi bem contra o Galo e precisa recuperar o futebol. Tem desfalques, tem problemas. O Bastos parece que nunca mais consegue se recuperar plenamente, né? Faz tempo já. Desde o ano passado, a reta final da temporada, ele já não conseguia jogar. Ele que foi um jogador tão importante, né, no primeiro semestre, até ali, metade do segundo semestre do ano passado, quando começou a se machucar muito. O Santi Rodrigues vinha com a esperança de ser a grande, né, contratação e até agora, quando esteve em campo, não mostrou um diferencial. Então, nenhum dos reforços ali, o Juan Cruz, que chegou, jogou pouco, não empolga tanto. Dele, né? O próprio Arthur, que era um jogador muito mais criativo, né? Quando passou pelo Bragantino, até pelo Palmeiras, não está conseguindo reproduzir o máximo. O Savarino caiu de produção. Então o time do Botafogo está precisando. Está precisando dar uma virada de chave. Já falei sobre isso, né? O John Textor colocou lá no início do ano, não tenho pressa, eu só estou preocupado com Libertadores, preocupado com o Brasileiro. Só que para você chegar bem em Libertadores e Brasileiro, você tinha que ter começado o trabalho antes. É um trabalho todo de preparação da equipe. Ele deixou para começar na hora que está começando a competição. Claro, tem muita coisa daqui pela frente, mas precisa ganhar os jogos para se classificar e continuar na Libertadores. E, portanto, esse jogo de amanhã é importantíssimo para tirar um adversário direto. Se você ganha do Estudiantes, será a segunda derrota dele em casa, praticamente está fora da briga. E aí o Botafogo se recoloca nessa disputa. Professor justamente Celso. O que complica a vida do Botafogo, né? O Estudiantes vai vender caro essa derrota. É um jogo pesado. A gente tinha perguntado aí se o empate seria bom. Será bom desde que faça os resultados em casa na volta. E não é fácil, né? Não pode deixar o Estudiantes vivo. O grupo complicou demais. A Universidade, que já corria por fora em relação aos dois, ganhou dos dois, que são os favoritos. Antes de começar, vamos falar com sinceridade. Quase todo mundo imaginava, vão classificar Estudiantes e Botafogo. Embora soubesse que a Universidade era... Aí a coisa mudou agora, a Universidade era candidata a tirar um pontinho ou outro, mas não 6.
como já tirou. Então agora... E agora ela joga com o cara bobo. Teoricamente ela vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo. Vai a 9. Está praticamente dentro. Ela recebe o Estudiantes. Depois. Na volta ela vai receber o Estudiantes. Então a responsabilidade do Botafogo é enorme. Se a Universidade não fizer feio, né? E confirmar o que se espera, que é uma vitória sobre o cara bobo, com 9 pontos, 100% de aproveitamento no turno, é dificilmente pouco provável fica fora. Que ela não se classifique. Não sei que perca as 3. Aí depois é só ganhar mais uma. Com 12, dificilmente não classifica. Às vezes com 10 classifica. Então. E tem o cara bobo de volta. E o Botafogo no ano passado se classificou com 8. Perdeu as 2 primeiras, ganhou 2, empatou 2. Então, talvez o Textor tenha se fiado naquela liga que o Botafogo deu tão rapidamente, mas tinha uma qualidade. Tinha um investimento diferente, né? Jogadores. Era o investimento era maior nível, no passado. Né? Só o Almada e o Luiz Henrique, meio time, né? Breile Pires, diga lá, amigo. Bom, e Botafogo provavelmente vai chegar mais gente, principalmente na janela do meio do ano, mas pode ser que até lá a Libertadores já esteja perdida. Então, para o Botafogo é um momento delicado. O torcedor do Botafogo que está pesando a mão no Ricardo Paiva agora, acho que para ele não é novidade, porque o Paiva vive... O Renato, desculpa. Não é novidade, porque ele viveu isso no Bahia, também ali vivia as turras, né? Com a torcida, com a imprensa em Salvador, ali batia de frente. É o estilo dele, mas de fato o time ainda precisa se assentar. Mas é uma amostragem muito curta ainda, são poucos jogos que o Renato Paiva tem alguns contra o Juventude, por exemplo. O time no segundo tempo mostrou boas características e até lembravam o ano passado. Mas é natural que num começo de trabalho tenha dificuldade, tenha oscilação, principalmente por não ter jogadores parecidos em característica com os do ano passado. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que tem um confronto direto aí contra o Estudiantes pela segunda colocação, né? Lembrando que o Botafogo hoje é terceiro colocado, tem os mesmos 3 pontos do Estudiantes. O Botafogo que vem de derrota e vitória, né? Diferente do Estudiantes que vem de vitória e derrota. Então, confronto direto entre eles dois. E esse jogo fora de casa pode prejudicar um pouco o time do Botafogo, mas que, né, tem que ser bem treinado, tem que colocar a cabeça no lugar, voltar ali, né, desempenhar o bom futebol que vinha desempenhando no ano passado, né? O treinador já está bastante cobrado, já tem sido bastante cobrado tanto pela imprensa quanto principalmente pela torcida, né? Tá precisando mais aí, não sei se já se acostumaram ali com a presença do Texto cobrando e a falta dele aí, né, está acontecendo, então precisa mais do Texto ali na parte de cobrança. Mas o que vocês acham aí dessa partida, né, de amanhã contra o time do Estudiantes fora de casa? Na minha opinião, o Botafogo tem sim chances de vencer essa partida, né? Sair ali com um bom resultado fora de casa, mesmo sendo complicado, tá? Lembrando que no sábado o Botafogo tem um clássico contra o Fluminense, tá certo? Dentro do Newton Santos. E na quarta-feira, né, dia 30 de abril, já tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, que é contra o Capital. Então, o Botafogo já vai começar ali a sua terceira competição, né? Então tem mais do que nunca ali, né, voltar a ter ritmo, porque vai ser bem puxado. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então mais uma competição ali pro calendário e logo mais já tem o Super Mundial de Clubes. Então tem que estar se preparando, tem que voltar ali as vitórias, porque no Campeonato Brasileiro hoje o Botafogo assume a 15ª colocação com apenas 5 pontos e é o terceiro colocado ali do grupo do sua chave. Mas aí, o que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para o jogo de amanhã entre Estudiantes e Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!